fora da caixa, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que é Parent Training. Bom, gente, isso é a nossa técnica que a gente trouxe dos Estados Unidos para auxiliar as nossas crianças com TDAH. Bom, esse método, na verdade, é com relação às técnicas vinculadas à aprendizagem de crianças que têm TDAH ou dificuldade de aprendizagem. Vamos falar que não são somente as crianças que têm TDAH. Mas para começar, vamos falar o que é a sigla TDAH. TDAH, ela identifica hiperatividade, déficit de atenção e impulsividade. Se você não sabe o que é isso, tem os outros vídeos no nosso canal falando especificamente o que é cada uma dessas coisas. Mas vamos voltar aqui ao vídeo de hoje. Bom, o que se trata na verdade Parent Training? Treinamento de pais. E por que é tão importante essa técnica? Bom, na verdade, lá fora se fala muito disso. Aqui, muito pouco. Para começar, poucos pais sabem o que é TDAH. E às vezes as suas crianças estão sofrendo muito com dificuldade de aprendizagem e não sabem o que está acontecendo com as suas crianças. Infelizmente é uma realidade. A verdade é que os números são muito cruéis. Para começar, só no Brasil nós temos mais de 1 milhão de crianças com a síndrome, sendo que mais da metade delas não sabem que possuem. E a verdade é que a dificuldade de aprendizagem ela não é só vinculada ao TDAH, mas a muitas outras circunstâncias psicológicas e emocionais. E aí os pais enfrentam inúmeras dificuldades, tentam achar a solução e não conseguem. Começam a procurar profissionais, começam a procurar ajuda, começam a se desesperar e a falta do conhecimento é o maior problema. Eu passei por isso. Eu conto sempre a minha história, que eu enfrentei muitas dificuldades, tanto na minha infância quanto o meu filho. E aí, no trajeto de tentar ajudar o meu filho, eu tive que descobrir sozinha muitas coisas para conseguir ajudar ele. Mas vamos ao porquê dessa técnica e como que eu descobri ela e somente lá fora usam ela. Para começar, eu vou contar para vocês o que é. Acontece que lá fora começaram os estudos a falar sobre as questões do TDAH há muito tempo. E aqui, recentemente, começaram a falar mais. Vamos aos pontos. O que acontece? Na realidade, se você começar a pensar assim, treinamento de pais é algo comum. Nem tanto, gente. Lá fora, o pessoal começou a analisar que o TDAH tinha uma grande influência na questão das crianças, principalmente com relação à aprendizagem. Isso fazia um baixo rendimento escolar. Só que simplesmente medicar as crianças não estava resolvendo as questões. A terapia até estava auxiliando, mas no entanto não era uma solução. E aí perceberam que havia a necessidade de algo que desse uma solução efetiva. E aí entrou essa técnica de treinamento de pais, que sim, foi uma solução aos problemas infantis. Por quê? E aí vamos ao trinômio que eu sempre falo e falo muito aqui. E isso a gente foi adaptando não só com o que se aprendeu lá fora e mais, fazendo técnicas decorrentes de aquilo que a gente começou a entender mais aqui. Bom, o trinômio se dá com relação àquilo que é necessário. Escola, aluno, filhos e família. Sim, é essencial no processo de aprendizagem esse trinômio. E aqui vem os profissionais que também fazem parte do processo. Médicos, psicólogos, psicopedagogos e também entram os fonoaudiólogos nesse processo. Acontece que não adianta a gente ter uma coisa só. Nós precisamos do conjunto. Só que a família e o aluno são uma parte essencial, eles estão na base, no pilar do processo. A escola, ela está aqui como um trinômio, isso aqui tudo é um conjunto. Só que muitas vezes, quando os pais começam a fazer uma análise que a criança tem um problema, fazem um processo inverso, ou seja, a escola tem que trazer a solução e eles têm que ver uma metodologia diferenciada para o meu filho. Esse é o primeiro pensamento. O meu filho é um problema, então tiram da criança a responsabilidade, a autorresponsabilidade por aquilo que eles têm que fazer no processo de aprendizagem. E a família não quer se autorresponsabilizar no processo. Isso causa um problema grave, porque não funciona assim. Tanto a criança tem que ser autorresponsável pelo seu processo de aprendizagem, ela tem que compreender que ela é essencialmente parte do processo e a principal pessoa que tem que tentar fazer um esforço para conseguir vencer as suas barreiras,
incentivando suas habilidades e vencendo suas dificuldades, e com isso sendo auxiliada por profissionais, pela família e pela escola, e não se eximando do processo, não dizendo assim, eu tenho um problema, e dizendo assim, não vou fazer mais nada, né? A família tem que ser autorresponsável pelo processo, tem que dizer, eu vou ser mestre do meu filho e vou assumir esse processo. Então ela vira mestre do filho. E a escola tem que ter a consciência de que essa criança precisa, sim, de auxílio psicopedagógico, mas não excluir a criança do processo, mas sim trazer a criança para um processo de inclusão. Não fazer com que a criança se sinta excluída do grupo. Não trazer ela de uma forma que ela vá sentir uma exclusão. Eu falo muito sobre essa questão da exclusão ou inclusão pelos direitos, né? Porque muitas vezes fazer provas especiais fora do ambiente da turma, querer trazer ela de uma maneira especial, de uma maneira que não traga inclusão, muitas vezes traz um processo à escola de exclusão do ambiente. Isso não é positivo. A psicopedagogia tem que trazer a criança para a inclusão do grupo, né? Então esse é o processo que tem que ser compreendido. E o que é a essencialidade do processo de treinamento de pais? Por quê? Qual é o lugar que a criança mais fica? Tempo. É na escola? O tempo que a criança mais tempo permanece é na escola. Se é na escola, tem algo errado. É junto dos profissionais? É lá na psicóloga? É na fonoaudióloga? É na consulta médica? Ou é dentro do lar? Com certeza, a criança tem que permanecer o maior tempo da sua vida junto do ambiente familiar. E se é nesse ambiente, quem precisa ser treinado para lidar com a criança, com certeza, é a família. E por isso que lá fora eles começaram a entender, bom, eu preciso treinar a escola, o profissional ou a família para lidar com a criança. E aí veio o treinamento de pais. Não, é a família. A família que precisa entender tudo sobre o assunto para poder lidar com a criança. E aqui no Brasil muito pouco se fala sobre isso. Praticamente eu não vi ninguém falar sobre esse assunto. E quando eu comecei a entender os processos de aprendizagem do meu filho, eu não consegui achar material sobre esse assunto, somente nos Estados Unidos. E aí eu fiz um processo todo com meu filho, com materiais americanos, comecei a modelar o processo e ali, em 2019, eu criei um projeto que começou a ajudar outras famílias. E aí eu vi que o método, ele era eficiente sim. E o que se trata o método? Conhecimento. Primeiro passo. Entender o que é o TDAH, entender o que são as dificuldades de aprendizagem, compreender tudo sobre as circunstâncias, como procurar os profissionais certos, quais profissionais a procurar, quais as medicações que são necessárias, se precisa usar medicação sim ou não, em que casos, o que fazer, quais os tratamentos psicológicos, psicoterapêuticos, fonoaudiólogos precisam fazer, como fazer o processo de avaliação. Tudo isso se diz através do conhecimento. Acredite, ele liberta. Só que eu fiz esse processo de uma forma longa. E eu acredito que o método que a gente apresentou para vocês e traz sempre, ele é mais claro. E a clareza é algo necessário no processo. Auxilia para que vocês não precisem ficar pipocando em muitas informações. Porque muita informação faz um overload e faz muita confusão mental. E com isso, você vira uma bagunça e não consegue entender todo o processo. Então, quando você tem um método que te diz todo o caminho a trilhar, gera uma clareza. E essa clareza traz o sucesso. Por quê? Porque nós temos uma metodologia. Essa metodologia faz com que você consiga trilhar um caminho com início e percorra ele para chegar lá num destino aonde você consiga auxiliar a criança a resolver os problemas de aprendizagem. E com isso a criança consiga se desenvolver melhor, sair desse processo de não conseguir desenvolver as suas habilidades. Conseguir com isso evoluir tanto na escola quanto na sua vida, para que lá na frente ela não crie traumas emocionais, consiga ser um bom profissional, consiga ter sucesso emocional e não venha a cair nas estatísticas tão tristes que inclusive eu já venho apresentado tantas vezes aqui.
Milhões e milhões e milhões de crianças que têm TDAH, inclusive as estatísticas são muito tristes, em média de 50% a 60%, cai numa estatística muito triste, que é vício em drogas, compras, compulsão alimentar, e isso é muito, muito triste pela ausência de tratamento adequado. E é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso que eu dissemino tanto conhecimento através das minhas redes sociais, YouTube, Facebook, tudo, para auxiliar vocês, pais, a não caírem nessa estatística com seus filhos. Vocês têm que entender que conhecimento liberta vocês disso. Nós queremos que mais e mais crianças venham a ter o tratamento adequado para não caírem nessa estatística. E mais, vocês têm que entender que vocês são autorresponsáveis. A autorresponsabilidade pelos seus filhos e não querer jogar tudo na mão de terceiros. A escola é responsável pela educação do meu filho, o profissional é responsável pela cura do meu filho, uma pílula mágica, um remédio vai resolver tudo. Não, eu sou responsável pelo meu filho. Eu quero ser mestre do meu filho. E eu falo muito isso. Eu tenho um vídeo falando que eu decido ser mestre do meu filho. Quando você assume a autorresponsabilidade, 90% do sucesso já está na sua mão. Então, gente, é isso que eu queria explicar. E eu espero que vocês tenham entendido que essa é a mensagem principal. Assumam os seus filhos com todo amor e coração. Vejam esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dê o like aqui embaixo. Compartilha com o máximo de amigos, mães e pais e avós que precisam dessa mensagem. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.